Salve, salve pessoal, bom dia. Eu vou ler um pouco aqui a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Vou continuar aqui, eu tinha parado no capítulo 7. Pedro se apresenta perante o Sinédrio. Cura de um coxo. Vou começar com o capítulo 1 aqui de Atos. Vou voltar um pouco aqui. Introdução. Eu gostaria que as perguntas da live fossem só com relação ao que está sendo lido, para que não ficasse uma bagunça, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que ele disse, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos depois deste dia, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Americana e São Paulo, bom dia. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldalma, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo esse tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição.
E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. O interessante dessa passagem da Bíblia aqui é que, num livro da Bíblia, a gente vê que Judas Iscariote ele não chega a comprar o campo, né? E em outra parte aqui em Atos fala que ele obteve um campo de sangue. E em um trecho da Bíblia também fala que Judas ele se enforcou. E no livro de Atos fala que Judas se despedaçou. Isso abre espaço para muitas pessoas pregarem contradição na Bíblia. Mas eu sempre falo que é análise de quem estava escrevendo o livro na época, né? Bom dia, dona Josefa. Por exemplo, algumas pessoas que escreveram que Judas se enforcou, provavelmente estavam com Judas ali quando Judas decidiu sair. Judas disse que ia se enforcar ou algo do tipo. Inclusive Lucas. Lucas ele escreve um pouco sobre Judas Iscariote, só que Lucas ele escreveu acerca do que ele ouviu, né? Tem pessoas que escrevem acerca do que ouvem, tem pessoas que escrevem acerca do que veem. E aí escolheram outro no lugar de Judas Iscariote, mas esse outro ele não foi escolhido por voto humano. Lançaram-se sorte sobre ele, que era um costume que se fazia antigamente. As pessoas elas acham que lançar sorte abre espaço para jogo de azar, só que isso não é verdade, né? Lançar sorte era uma seleção que se fazia. A lançar sorte era uma seleção que se fazia e acabou caindo sobre Judas, sobre Matias. Matias foi escolhido por homem, não por Deus. O escolhido de Deus era Paulo. Cara, eu não vejo Matias sendo escolhido por homens, não, né? Eu vejo Matias sendo escolhido por Deus. Eles selecionam dois, fazem oração e Matias é levantado. O próprio Paulo admite que não é um apóstolo. Paulo, ele afirma que ele não andou com Jesus Cristo no período da terra. Então, Paulo, ele é um apóstolo porque ele se considera apóstolo, mas não um dos 12. Ele mesmo cita isso. Se Paulo quisesse se destacar como um dos 12, ele tinha se destacado. A irrelevância disso é que a representação de você ser um dos 12 ou não ser, não torna você menos poderoso, ou menos amado, ou menos fazedor da obra. O apóstolo Paulo, ele foi o que não foi escolhido como um dos 12, mas ele foi o que fez mais obras em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo que desencadeou o evangelho por todo mundo, o apóstolo Paulo que pregou para os gentios, o apóstolo Paulo pregou para as pessoas importantes da época. Então, assim, comparado com Paulo, Pedro, eu não considero Pedro maior que Paulo, essa é a verdade. Se bem que Jesus Cristo ele nos ensinou a não tratar Paulo a não tratar os outros como indiferença, com um maior, outro menor. O próprio Jesus foi quem pregou para Paulo. Não, cara, Jesus não pregou para Paulo, né? Jesus apareceu para Paulo e conversou com Paulo. Por que Jesus conversou com Paulo? Pregação é quando a pessoa faz um discurso. Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, por que tu me persegues? Paulo ele já era uma pessoa convertida, ele só não tinha conhecimento da verdade. Entendeu? Então falar que Jesus pregou para Paulo, que Jesus converteu Paulo, é no mínimo um absurdo. Paulo já era um convertido para Deus, só que ele seguia a lei de Moisés firmemente e combatia a seita dos nazarenos. Profeta, presta atenção no que vou falar, por favor. Pode falar, gaúcha. Adorar a imagem de santo é certo? Não, brother, não é.
Sim, os propósitos foram diferentes para ambos, isso. É porque geralmente a pessoa, quando ela é cristã, ela quer saber mais do que o próprio Deus, né? Tá aqui os discípulos levantando um 12º. E hoje, ontem baniram minha live. Sim, pode dizer. E aí as pessoas falam que não era Matias que tinha que ser Paulo. Tô muito triste. Sim, Gaúcho, continue. O que foi? Baniram sua live, você tá muito triste. E... o que eu faço? Ah, Gaúcha, me desculpa, não me entenda mal não, mas aqui a gente tá falando da Bíblia, né? Não de live banida, tá bom? Não me entenda mal, não me considere ignorante. Enfim, eu pensei que era uma coisa mais séria que você ia dizer, né? Mas tenta recorrer com o TikTok aí, manda mensagem pra ele. Tem recurso aí, você pode entrar com recurso, tá bom? Isso é com o Pai Miau mesmo. Não, pra ti é sério, pois é, eu sei que é sério, mas assim, entra no TikTok. É porque o foco é totalmente diferente, né? Você tá falando da Bíblia aqui, a pessoa vem, baniram minha live. Assim, desculpa, né? É porque não fez sentido. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos... Não bota emoji de choro não, por favor. É porque se eu for falar sobre isso aí, a gente vai demorar, que vai se prolongar falando nisso. E aí o foco não é isso, tá? Cumprindo, agora nós vamos para a descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo. O nome do capítulo 2 já é isso, né? A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pessoal, por que eu falo sobre isso, né? Sobre essa questão de Matias ser levantado pelos apóstolos e as pessoas dizer que Paulo que foi levantado por Deus. Pessoal, vocês mudaram o foco por causa de um comentário da mulher. A mulher comentou sobre live. Vocês já estão concentrados aqui em resolver o problema da mulher. Entendeu? Não é o momento para isso. A gente está falando sobre o livro de Atos. Se concentrem aqui, tá bom? Um comentário só, vocês mudaram todo o foco. Tá todo mundo querendo resolver o problema da mulher. Um problema de cada vez, pessoal. Tá bom? Isso aí é com o TikTok. Ela manda um recurso, o TikTok vai resolver com ela. Vocês mudaram o foco totalmente. Por que eu falo isso aqui, pessoal? Sobre os apóstolos levantar outro apóstolo por Deus e tudo mais, né? E aí as pessoas falam, não, Paulo que era um dos 12. Paulo não era um dos 12. O próprio Paulo afirma isso. Paulo não foi contado como um 12. Ó. Paulo chega muito mais tarde. Enquanto Matias está sendo levantado, Paulo está perseguindo o cristão. Isso é irrelevante, tá entendendo? Matias e o outro aqui, que eu não lembro o nome, né? Apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. José e Matias, entendeu? Então vamos lá, tá? José e Matias sendo apresentados para ocupar o lugar de Judas Iscariote. Por quê? Porque eles estavam com Jesus Cristo, desde do batismo de João Batista. Então eles viram tudo isso acontecer, eles estavam com Cristo, eles estavam sofrendo junto, eles iam e voltavam, mas estavam no meio do povo. Enquanto isso, onde é que estava Paulo? O que Paulo estava fazendo? Entendeu? Dizer que Matias não é merecedor da 12ª posição é um absurdo. Porque Paulo aparece muito depois. Então, enquanto Matias está sendo levantado aqui como profeta, como apóstolo, um dos 12, Paulo está perseguindo os cristãos. Essa é a verdade. Entendeu? Paulo não era digno desse cargo nesse momento. E é nesse momento que está sendo decidido. Então, vamos lá.
essa representação leva para a mesma representação de Saul. Entendeu? Não, cara, não tinha não. Deus não tinha sido escolhido não, brother. O apóstolo Paulo foi chamado depois, tá bom? A gente tá falando desse momento aqui. A mesma representação de Saul. Saul é levantado por Deus e as pessoas falam que não, que Deus não queria Saul, Deus queria Davi. Isso é um absurdo, porque quem levanta Saul é o próprio Deus. Se ele virou apóstolo aqui e foi aceito, foi porque Deus concordou com isso. Da mesma maneira, quando o próprio Saul vira rei, Deus concorda com isso. Quando Saul vira rei, Deus concorda. É Deus que decide, ó, tem um lá escondido no meio da bagagem, vai lá. E aí mais tarde as pessoas ficam falando que Saul foi levantado pelos homens e Davi foi levantado por Deus. Nada a ver. Tanto Matias foi levantado por Deus, né, quanto qualquer outro foi levantado por Deus. Se Deus aceitou aqui, se foi aceito, então pronto, tá decidido. Se Deus não quisesse que Matias fosse levantado como um dos 12, o próprio Deus tinha mandado um anjo aparecer e avisado, não, ó, não quero que levante ninguém agora, como um dos 12. Tá entendendo? Espera aí que Paulo tá vindo, se fosse necessário. Se Deus quisesse que Paulo fosse o 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariote, Deus não tinha deixado eles escolher ninguém. Deus tinha falado assim, ó, fica na de vocês aí, Judas Iscariote traiu nós, espera um pouco aí, e aí, espera aí, que Paulo tá matando a galera aí, mas quando Paulo se converter, eu coloco ele no meio de vocês. Entendeu? Quando Deus quer fazer, Deus faz. Por que Deus permitiu que Matias fosse levantado enquanto Paulo estava perdido? Né? Foi a pressa do povo? Não, se Deus quisesse ter freado o povo, Deus tinha freado. Deus tinha falado, não levanta Matias não. Na hora que eles fossem colocar a mão de Matias para orar sobre Matias, acontecia de Deus abrir o céu e bradar com sua voz, não levanta Matias não. Deixa Matias e José aí, eles vão para outro canto, bota ele em outro ministério. Eu tô preparando um homem aqui para vocês. O nome dele é Paulo. Entendeu? Então, assim, eu não concordo com esse ponto de vista, de que Paulo é que tinha que ter tomado o 12º lugar. Enquanto Matias estava lá se esforçando para a obra de Deus, Paulo estava matando os servos do Senhor. O que Paulo fez foi uma escolha na frente. Paulo já conhecia a palavra da verdade, só que Paulo ainda continuava sendo enganado pela mentira da lei, né? Paulo conhecia Deus, mas Paulo não conhecia Cristo. Não foi apresentado para ele nenhum Cristo, e era justamente contra esse Cristo que Paulo batalhado. Então eu não concordo que Paulo deveria ser o 12º apóstolo escolhido, porque Paulo não estava com os apóstolos nesse momento. Paulo não estava perseverando com os apóstolos. Paulo estava perdido. Paulo poderia ter o conhecimento que era necessário, ele poderia ser usado por Deus, poderia, mas ele estava perdido. Pois é, antes que Jesus viesse, não tinha isso também, né? Então vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto ou estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus,
E todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vocês pensam, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O discurso de Paulo é maravilhoso, né? Eu só me admiro que a profecia de Joel se cumpre nesses dias, né? Nos dias de Paulo. Essa questão do sol se escurecer da lua, Paulo fala também da profecia de Joel. Então, assim, é uma coisa muito interessante porque, para desmitificar o mito, eu às vezes entro em igreja e vejo pessoas usando a passagem de Joel, né, para dizer que ainda vai se cumprir, quando na verdade a gente vê que já se cumpre, né? A partir da hora que os apóstolos de Jesus Cristo recebem o Espírito Santo, é a profecia de Joel se confirmando. Essa questão do sol se escurecer, o apóstolo Paulo continua, ele finaliza. Então toda a profecia está acontecendo naquele dia, né? As maravilhas que os apóstolos trazem sobre a terra durante seu ministério. E isso é muito interessante. Outra coisa que desmitifica o mito aqui é com relação às próprias línguas estranhas. As línguas estranhas estão pregadas, né? Se você recebe o batismo do Espírito Santo, você é obrigado a falar línguas estranhas. Então, assim, hoje em dia muitas pessoas supostamente batizadas com o Espírito Santo falam aquela língua lá, ou labacaxá, ou labachura, papapá. E aqui a gente vê no próprio Pentecoste, que é quando o Espírito Santo é entregue para os apóstolos, a gente não vê os apóstolos falando línguas estranhas. As línguas eram estranhas para aquele povo, mas o outro povo entendia eles, ou seja, eles começaram a falar em idiomas diferentes, né? A gente vê todos os apóstolos de Deus recebendo o Espírito Santo e falando em idiomas diferentes. Então, assim, da onde foi que saiu esse mito de que você recebe o Espírito Santo e você começa a falar línguas estranhas? Da onde que saiu esse mito de que se você não fala línguas estranhas, você não recebeu o Espírito Santo? Os dons de Deus são infinitos. E aqui a gente vê a representação do próprio Espírito Santo descendo sobre todos os apóstolos de Jesus Cristo. Depois que eles levantam o 12º, Matias, a gente não vê o Espírito Santo sendo entregue para 11. A gente vê o Espírito Santo sendo entregue para 12. E depois mais de 3.000 vão ser batizados. Eu ainda não cheguei lá. Mas a gente não vê o Espírito Santo fazendo as pessoas falar em língua de anjo, ou labachúria, papapá. Você só fala português ou mais língua? Eu só falo português, brother. Eu sinto que eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Mas assim, é muito interessante. É por isso que o apóstolo Paulo mais tarde vem e fala assim, ó, quem fala línguas estranhas edifica somente a si mesmo. De maneira que é necessário que alguém confirme o que está sendo dito. Se ninguém confirmar o que está sendo dito, então a pessoa que fala línguas estranhas não está edificando a igreja em nada. Isso é uma questão muito séria. O apóstolo Paulo ele não nega que existem línguas estranhas. Mas ele fala que quem fala línguas estranhas tem que falar e edifica só a si mesmo. Só que essa língua estranha que o apóstolo Paulo fala, pessoal, a gente tem que levar em consideração que pode ser muito bem idiomas diferentes.
outros idiomas. Porque a representação de línguas repartidas é sempre confusão. Aqui já é uma confusão formada. Se vocês observarem, antes dos apóstolos entrarem no meio e pregar para o povo, a confusão já está feita. Porque tem uma reunião de povos que falam outras línguas reunidas, né? Então você imagina a bagunça, sem tradutor aí. Os apóstolos, eles desfazem a bagunça que já se iniciou. E aí, José Primo, bom dia. A bagunça se iniciou e os apóstolos, eles desfazem essa bagunça. Como é que eles desfazem? Eles começam a falar na língua que o povo entende. Não tem confusão. É uma coisa interessante que com Deus nunca tem confusão, né? Com Deus não tem confusão. Isso é totalmente oposto à Torre de Babel, porque na Torre de Babel a intenção realmente era causar confusão. Deus queria causar confusão. Por quê? Porque o povo estava fazendo confusão também, né? Então assim, Deus causou a confusão das línguas repartidas na Torre de Babel para o povo parar de ficar fazendo confusão, de tentar se unir e não obedecer Deus, que era se espalhar pela terra. Só que mesmo na Torre de Babel, você vê que a representação das línguas estranhas são idiomas. Cada um começa a falar diferente do outro, né? Então, da onde foi que saiu esse miticismo de que você recebe o Espírito Santo e você fala ó xalabacá, ó não sei o que mais lá, ó. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá bom? Ah, é língua de anjo, é língua de não sei o que. Pessoal, toda vez que um anjo apareceu na Bíblia, ele falou o português bendito. Não o nosso português, ele falou o aramaico, o hebraico, ele falou a língua do povo que eles iam. Se o anjo ia para o Egito, ele falava a língua dos egípcios. Se o anjo se apresentava para os hebreus, ele falava a língua dos hebreus. Se o anjo se apresentou para Jó, ele falava a língua dos orientais. Entendeu? O anjo nunca apareceu na Bíblia falando línguas estranhas. Essa é a verdade. Come outras coisas. Sobre o Espírito Santo você tá blasfemando, cara. Agora falar a verdade é blasfêmia, brother. O anjo foi visitar minha filha quando ela estava internada e falou nossa língua, levou a cura. Que coisa linda, né? Eu não vou falar quem é que tá blasfemando contra o Espírito Santo nessa terra não, viu, brother? Mas se você quiser que eu fale, eu vou falar. Blasfema contra o Espírito Santo quem diz que tem ele e não tem. Isso é uma blasfêmia. As pessoas que ficam de aparência dentro da igreja dizendo que receberam o Espírito Santo de Deus e pulam e tiram cambalhota e caem no chão tremendo e fazem todo aquele circo, né, e de fato não receberam. Não estou falando sobre as pessoas que de fato receberam o Espírito Santo. Estou falando sobre as pessoas que não recebem e fingem que recebem. Começam a falar essas línguas aí que ninguém entende e dizem que é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então assim, quem está blasfemando contra o Espírito Santo são essas pessoas. O qual ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Olha só o que Davi profetizou, né?
Olha só o que Davi profetizou. Num dos salmos de Davi, o que foi escrito nas paredes de Nabucodonosor. Cara, aquilo era uma profecia, né? Tava anunciando a perda do reino de Nabucodonosor. Eu não sei se nessa mesma noite a cidade foi invadida, não estou lembrado. Mas o que foi escrito na parede de Nabucodonosor foi uma profecia da queda do seu próprio império. Porque eles estavam embriagados com vinho e glorificando o outro. Então vamos lá. O próprio Davi, ele profetiza em um salmo. Ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos aos cabelos dos teus pés. Observação. Davi, ele viveu num tempo muito antes de Jesus. E ele já presencia isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele viu Jesus e Deus, né? E aqui a gente vê outro salmo que Davi falou. E quem está falando é Pedro. Para explicar para o povo. Por quê? Porque não basta pregar, você tem que explicar a pregação, não é verdade? Você está chegando para um povo que não quer dar crédito a essa palavra, você fala conforme a Bíblia. O mais interessante aqui é que os apóstolos de Deus, eles falavam conforme a Bíblia Sagrada. Eles não modificavam o seu discurso conforme o seu próprio interesse. A gente vê Pedro chegando e apresentando para esses irmãos aqui uma passagem de Joel. E agora ele está pregando sobre uma passagem que está no livro de Salmos. Tá entendendo? Então assim, pessoal, é muito interessante isso, essa observação dos apóstolos de Deus, para a gente trazer para o nosso dia de hoje, para você saber o que é pregação verdadeira. Uma pregação que não tem a Bíblia, né, como verdade, uma pregação da própria palavra, segundo o próprio conhecimento, não é verdadeira. Então, assim, você quer saber o que é uma pregação verdadeira? Veja se a pessoa está citando mesmo coisas que estão na Bíblia. Os apóstolos de Deus não estão falando o capítulo e o versículo aqui, mas eles estão citando. E como aquele povo é conhecedor das Escrituras, eles sabem que aquilo é verdade. É muito importante você ser conhecedor das Escrituras. Hoje em dia a gente vive num país em que alguns pregadores se viciaram em só falar profecias e discursos que não levam ninguém a lugar algum, né? E pregam venda de carnê, pregam isso, pregam aquilo, só não pregam a palavra. E o povo dá glória a Deus. Por que o povo dá glória a Deus? Porque o povo não tem conhecimento das Escrituras. O apóstolo Pedro, ele não foi pregar apenas um discurso para aquele povo e expor sua opinião porque ele está cheio do Espírito Santo. Não, ele apresentou fatos. O que eu estou dizendo está nas Escrituras e vocês sabem porque vocês leram. E hoje em dia a gente vê pessoas que nem abrem a Bíblia, que também nem leem, ou só chegam com a Bíblia, botam em cima do púlpito lá e começam a falar mesmo de coisa que não tem nada a ver com Deus, incentivando as pessoas a fazer tudo o que eles querem que as pessoas façam. Eu já vi supostos pregadores cuspir na boca dos irmãos dentro da igreja. Isso é uma nojeira, cara. Isso é uma coisa absurda. Isso é antibíblico, isso é heresia, isso é blasfêmia. Entendeu? E o povo dando glória a Deus, né? É como eu falo, Satanás, ele entra dentro da igreja e ele se assenta no púlpito. Tem pessoa que fala que não, que é loucura. Pessoal, Satanás, ele entra sim dentro de algumas igrejas e se assenta no púlpito e prega a palavra de Deus. Mas com a verdade dele, não com a verdade de Deus. Porque até Satanás usa a Bíblia para pregar. Ele não usa a Bíblia para pregar, mas o discurso dele é de incentivação à morte. Ele prega para Jesus Cristo se jogar do pináculo do templo. Ai, pula, Jesus, vai lá, pula, tá escrito, tá no Salmo 91. Vamos lá. Olha só. Olha o que Davi continua falando. Porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração. Isso aqui é Jesus Cristo, esse salmo aqui é Jesus, né? Por isso se alegrou o meu coração e exultou a minha língua.
E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades. O Hades é a morte, né? O sepulcro. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Para quem não sabe, pessoal, corrupção na Bíblia não é pedir suborno. A corrupção na Bíblia é apodrecimento. Entendeu? Ele não deixará que o teu santo veja a corrupção. Vocês querem que eu fale uma coisa? Moisés morreu e apodreceu o seu corpo. José morreu e o seu corpo apodreceu. Davi morreu e o seu corpo apodreceu. Eliseu morreu e o seu corpo apodreceu. Não é à toa que falam que um homem foi jogado morto dentro da cova de Eliseu e ressuscitou porque faltava para Eliseu um milagre. Mas Eliseu apodreceu. Todos os outros, tirando os que foram levados ao céu, Elias e Enoque, apodreceram. O próprio Elias, há uma controvérsia acerca dele por causa de um ponto de vista bíblico que envolve Elias e João Batista, mas eu não estou aqui para falar disso, né? Mas até João Batista também teve sua cabeça decapitada e apodreceu. Mas Jesus Cristo, mesmo morto, passando 3 dias sepultado, não apodreceu. O seu corpo não conheceu a corrupção. O seu corpo não viu o apodrecimento. A sua pele não apodreceu. O seu corpo não se desfez e virou pó. E ele não ficou somente o esqueleto. É tão tal que ao 3º dia ele ressuscitou com o mesmo corpo que morreu. Tirando Jesus dos que conheceram a morte, nenhum outro ficou sem ver a corrupção. Todos os que morreram apodreceram. Lázaro morreu e estava com um cheiro de podre ao 4º dia. Já estava cheirando mal, né? E depois de um tempo, o próprio Lázaro também morreu de maneira normal. Corrupção na Bíblia não é aceitar suborno. Não é se corromper dessa forma. Corrupção aqui é apodrecimento. O seu corpo não viu o apodrecimento. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu. Olha só como o que eu estou falando é verdade. Tem gente que acha que Jesus é porque Jesus não aceitou suborno de ninguém. Claro que Jesus também não aceitou suborno. Mas essa corrupção aqui fala exclusivamente da morte, pessoal. Olha só. Olha o que Pedro fala. Varões e irmãos, versículo 29 do capítulo 2 de Atos. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta. Olha só, uma coisa que nem eu sabia. Sendo, pois, ele profeta. Davi era profeta. O Pedro fala, né? Eu não sabia disso, né? Eu vejo Davi profetizando, mas eu nunca me dei ao luxo de falar que Davi era profeta. E aqui Pedro fala, sendo, pois, ele profeta. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Olha só, a carne viu a corrupção. A gente está falando de morte aqui. Não, pois é, Davi, Samuel, Moisés são profetas. Sim, é isso mesmo. A gente percebe que todos que profetizam são profetas na Bíblia, né? Essa é a verdade. É porque eu tenho um costume de ler a Bíblia e eu ver os títulos, né? Profeta, Isaías profeta, Jeremias profeta. Tem os profetas maiores, profetas menores. Mas a verdade é que todos que profetizam na Bíblia ganham o título de profeta. Não é à toa que Débora é conhecida como profetisa e juíza, porque quando o Balaque, eu acho que é Balaque o nome dele, chega para ela fala que Deus vai entregar o exército na mão dele, né? E aí acontece conforme o que ela disse. Isso é uma profecia. Ela não falou por si só, ela falou de Deus aquilo. E aconteceu segundo a palavra que ela pronunciou. E isso é uma profecia. Por isso que ela ganha o título de profetisa e juíza. Olha só, Deus havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Então Jesus viria de Davi, dos lombos de Davi, segundo a carne. O Espírito, claro, já existia há muito tempo antes nos céus.
Mas segundo a carne, o corpo é descendente direto de Davi. O corpo de Cristo, né? Jesus nasceu descendente de Davi. O corpo, Jesus o corpo, né? O espírito, a consciência já existia há muito tempo. Não é à toa que o verbo se fez carne. Então aquele corpo que nasceu era um corpo que veio da descendência de Davi. Com a genética de Davi, né? Com os pareceres de Davi. E por aí vai. Somos testemunhos de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só outra representação aqui. O que Davi vê, pessoal, não é o passado. O que Davi vê não é no tempo de Jesus, não. Quando a gente vê, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos a por escabelo de teus pés. Isso aqui nem aconteceu ainda. Essa visão de Davi aqui nem aconteceu ainda. Essa é a verdade. Entendeu? Esse Jesus que Davi vê ao lado de Deus, isso é uma revelação, é uma coisa absurda, porque Jesus nem tinha nascido quando Davi profetiza isso. Tá entendendo? E esse Jesus que fala, senta-te ao meu lado até que eu ponha os teus inimigos aos cabelos dos teus pés, é o Jesus juiz. A Bíblia fala que Deus vai dar autoridade para Jesus Cristo julgar todas as nações. E aqui a gente vê o próprio Jesus pronunciando essas palavras. Assenta-te até que eu ponha todos os inimigos aos cabelos dos teus pés. Todos os teus inimigos, todos aqueles que foram inimigos de Deus, têm que se curvar perante de Deus. Jesus não fez isso durante o período que ele passou na terra. Jesus não veio para fazer os inimigos de Deus se render a ele. Jesus veio para obedecer à vontade de Deus. Esse Jesus que Davi vê é o Jesus juiz. É uma coisa interessantíssima, muito interessante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse aqui é a minha primeira contradição com relação a um pensamento dos TJs, né? Eu gosto muito dos TJs, eu sempre expressei isso. Só que eu sou sincero nas minhas afirmações. Alguns TJs acreditam que o poder ativo do Espírito Santo se foi com o último apóstolo morto. Mas eu não acredito nisso. Por quê? Porque o Espírito Santo foi uma coisa passada. Entendeu? Todo aquele que quis receber de graça recebeu. Então aqui a gente vê os 12 cheios do Espírito Santo. E a gente vê pessoas arrependidas do que fizeram a Cristo. Entendeu? As pessoas estão se comovendo. Os irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus estão se comovendo. Eles sabem que o que eles fizeram não foi agradável. Eles sabem que mataram Jesus Cristo. Entendeu? E aqui entra também uma palavra pronunciada na própria cruz. Jesus falando assim, olha, quando Jesus está para morrer, Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então assim, todos aqueles que condenaram Jesus era para receber suma condenação. Mas Jesus dá uma nova oportunidade, até mesmo com suas palavras diante da morte. Perdoa-lhes, Pai. E aqui a gente vê pessoas que estavam condenadas
pela acusação que fizeram contra Cristo, se convertendo dos seus maus caminhos. Entendeu, pessoal? Isso aqui é uma coisa muito interessante, muito séria, né? Pessoas que se sentiam culpadas pela morte de Cristo, tendo uma oportunidade, mais uma oportunidade, de se arrependerem, né? Então, assim, a misericórdia de Deus é infinita. Deus, ele permite que a gente tenha essa oportunidade quase que constantemente. Nós vemos pessoas que sentem no seu coração, para as pessoas sentirem um peso com esse discurso de Pedro que está discursando, para as pessoas sentirem o peso no seu coração com esse discurso de Pedro, elas sabiam que eram culpadas. Não tem para onde correr. Ninguém se arrepende de algo que não fez, né? E aqui a gente vê esses homens falando. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Aqui é o Espírito Santo agindo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, assim, pessoal, quando você sentir o Espírito Santo falar com você, a pergunta que você tem que fazer é essa mesma aqui, ó. E agora, o que eu faço? Entendeu? Porque a pregação, ela não serve para salvação. Ela serve para convencimento. Convencimento de quê? De que a pessoa errou. É simples. Você reconhece que você pecou e você decide mudar. E quando você quer mudar, você faz aquela pergunta: o que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Né? Eu ouvi a pregação tocou no meu coração, mas e agora? O que é que eu faço? E aí vem a resposta: arrependa-se. A pregação, ela não serve para arrependimento se você não se arrepender, ela é para convencer você que você pecou. O apóstolo Pedro está pregando conforme o coração daquele povo: ó, vocês pecaram e vocês mataram alguém que era santo. E agora? O que vocês me dizem? E aí esses homens se prontificam a dizer: sim, nós pequemos e nós matemos alguém que era santo. E agora o que nós faz? E aí Pedro vem e fala: vocês se arrependem. Se vocês quiserem, vocês se arrependem. Então o arrependimento tem que partir de nós. A pregação serve para nos convencer que nós pecamos. E o arrependimento tem que partir de nós mesmos. Analise, pois, o homem e o que tem feito de errado. Você tem roubado? Pare de roubar. Você tem adulterado? Pare de adulterar. Você tem se prostituído? Pare de se prostituir. Você tem mentido? Pare de mentir. Você tem ostentado e vivido uma vida de luxúria? Pare de viver uma vida dessa maneira. Você se entregou à glutomia, à comelância, e está morrendo por causa disso? Resista. Você se entregou aos vícios, cigarro, bebida, pó, crack, maconha, não sei. Tente se livrar dessas coisas. Porque a pregação serve para te convencer que essas coisas não agradam a Deus. E o arrependimento, ele tem que partir de você. Eu posso lhe falar: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Eu posso te pregar, eu posso fazer fogo cair do céu, se Deus me permitisse. Eu não tenho autoridade para isso, claro. Eu nem sou um profeta de verdade. Mas eu poderia dizer para vocês que tudo. Mas se vocês não se arrependessem, de nada valeria. Então aqui está o apóstolo Pedro. E nem todos que ouviram o discurso de Pedro se arrependeram, mas todos tiveram a oportunidade. Então, assim, entendam uma coisa: a oportunidade é dada para todos, mas poucos que decidem mudar e se arrepender. A oportunidade é dada para todas as pessoas. Da mesma maneira como eles estão pregando para a multidão, e só o fato deles estarem pregando já é um milagre. E às vezes a gente quer fechar os olhos para uma coisa que está na nossa cara. Você sente que a palavra está falando com você e você não liga. Porque não tinha como, irmãos, esses irmãos aqui irem contra o discurso de Pedro e nem dos outros apóstolos. Porque o milagre já estava acontecendo na pregação. Esses homens estavam falando no idioma daquelas pessoas, sendo que eles eram pescadores.
Eles eram analfabetos, eles não tinham nem autoridade de aprender um idioma diferente e eles estavam falando com eloquência na língua de cada um daqueles cidadãos. Tá entendendo? Só a pregação já era um milagre. Duvidar da pregação desses homens era, no mínimo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E mesmo assim as pessoas endureciam seus corações. Sabe por quê? Porque quando as pessoas querem falar, elas falam, né? Você pode estar ouvindo Deus falar pessoalmente, usando a boca de alguém. Mas quando você quer falar daquela pessoa, você fala. A gente vê os homens falando em outro idioma. Era uma coisa para a pessoa ficar escandalizada, dizer como é que isso é possível. E as pessoas estavam chamando eles de cachaceiros. Para você ver como é que é a língua do povo. Tô passando por uma situação muito difícil esses dias. Mas a luta é muito forte. Você vai percebendo que você vai se livrando de uma coisa e outras coisas. Obrigado, Carla. Muito obrigado mesmo, Carla. Glória a Deus por isso. Você vai percebendo que você vai passando por uma coisa e outras coisas vão aparecendo no caminho, né? E eu tô me sentindo meio como Isaac. Eu não sei se minha esposa pode ter filhos, mas é isso. É uma luta atrás de outra luta. E eu espero que vocês orem por nós, porque todos os dias é uma luta, é complicado. E é isso, pessoal. Eu acredito que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje. E eu acredito que Ele ainda age no meio da gente, né? E quanto mais você vai mudando, quanto mais você vai se esforçando, mais você vai aguentando coisas. É uma coisa absurda, é uma coisa complicada. Você vai fechando uma porta de problemas e outras portas vão se abrindo. E às vezes você fica pensando que o melhor é mudar suas atitudes, pular fora, né? Enfim, mudar de direção, de local. Mas eu creio muito em Deus e cada dia minha fé tá mais forte, porque eu percebo que isso é um teste. Eu vejo dessa maneira, né? Eu não me incomodo com o fato de não poder ter, mas ela sofre muito por isso. E eu vou fazer igual Isaac, né, mano? Rebeca também tinha problema, mas Isaac orou a Deus e Deus abriu o ventre de Rebeca, né? Então, assim, eu creio num Deus do impossível. Eu não posso pregar sobre esse Deus se eu não acreditar nele. Não é verdade? É que às vezes os problemas parecem muito difíceis, e parece que
tudo que você faz não leva a lugar nenhum e sempre tá aparecendo outras coisas. Quanto mais você buscar, mais você vai perceber isso. Mas eu creio que ao que muito é dado, muito é cobrado, né? E eu acredito que Deus ele vai fazer milagres no meio de muitas pessoas. Não esse milagre que é pregado na televisão, não esse milagre mentiroso que trabalha em cima do desespero humano. Entendeu? Eu não acredito nesse milagre desesperador. Mas eu acredito que Deus faça milagre sim. Por que eu falo isso? Porque eu não acredito em milagre desesperador. Porque tem muitas pessoas que no desespero se apegam a falsos profetas e a mentirosos, a curandeiros, que vão trabalhar em cima do seu sofrimento. E eu não acredito que Deus precisa que você saia da sua casa e vá em um pastor que cura. Eu não acredito que Deus precisa que você saia da sua casa e você vá num curandeiro. Eu não acredito que Deus precisa que você saia da sua casa e vá em qualquer outra pessoa. Entendeu? Todas as vezes que eu vi na Bíblia Jesus fazendo milagre, Jesus sempre falava: tua fé te salvou, né? A tua fé te curou. E a fé da pessoa, ela é muito forte, pessoal. Eu falo isso porque tem muitas pessoas sendo o problema também é que as pessoas são muito sem noção, isso mesmo, né? Verdade, verdade. Toda vez que ela entra em live ficam perguntando, isso mesmo, eu já falei sobre isso, né? Eu já falei como esse assunto fere ela e as pessoas ficam sempre falando isso. Parece que é de propósito, né? Tem pessoa aqui que eu já vi que já perguntou umas 5 vezes isso, em 5 lives diferentes. Sempre é respondido. Então, assim, eu gostaria que evitassem de fazer esse tipo de pergunta, se nós tem filho, se ela tem filho. Isso é um assunto que fere muito ela. Vocês veem que a Graciela, ela fica ofendida muito facilmente. Eu convivo com ela, eu sei como é que é. Eu amo muito ela, mas às vezes é difícil, muito difícil. Quem não convive não sabe o que a gente passa. É uma mudança de humor constante, é uma tristeza constante, é muitas coisas. E a gente fala para as pessoas enfim, ficam sempre fazendo o mesmo discurso, fazendo sempre as mesmas perguntas. E parece que é de propósito, né? Parece que é de propósito. Então vamos continuar aqui o discurso de Pedro. Mas assim, pessoal, se vocês estiverem passando por um problema também, na vida de vocês, confiem somente em Deus, tá bom? Por quê, pessoal? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que se aproveitam do seu desespero, da sua dor. Tá entendendo? Então, assim, se Deus quiser te dar, Deus vai te dar. Se Deus quiser te salvar, Deus vai te salvar. A nossa esperança não é no Senhor? Então, nossa esperança tem que ser em Deus acima de todas as coisas. Não é verdade? Toda vez que eu vejo Jesus Cristo curando alguém na Bíblia, ele fala: tua fé te salvou, ou tua fé te curou. A própria mulher trisca na orla de Cristo e ela suga de Cristo cura. Entendeu?
Só que hoje em dia eu vejo pessoas que não focam mais em Cristo. Hoje eu vejo pessoas que focam nos homens, né? Pessoas que vão atrás de homens, homens que curam, homens que batizam, homens que fazem isso, homens que fazem aquilo. E eu vou ser sincero com vocês. Eu não acredito em cura que sai na televisão. Essa é a verdade. Eu não acredito naquelas curas que tem toda aquela propaganda. A pessoa lá, eu era aleijado, eu tô andando. Eu não acredito, cara. Não adianta. Bom, se quiser achar que eu tô blasfemando contra o Espírito Santo, ok, problema seu. Eu não ligo. É pra isso. Porque Jesus Cristo sempre ensinou: quando tu quiseres alcançar algo de Deus, vá no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus em segredo. Porque o Deus que é em segredo vai te dar em segredo o que você está pedindo em segredo. Agora, essas curas que as pessoas precisam expor que aconteceu num canal aberto para chamar mais gente para sua igreja, eu não acredito. Sinto muito. Me perdoa quem acredita. Eu acho que é armação. Eu acho não, eu tenho certeza que é armação. Tá bom? Mentira. Tá? Você pensa que não é armação porque você não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Você não tem coragem de fingir que tá endemoniado. Tem? Não tem. Por quê? Porque você tem medo de pecar contra o Espírito Santo, né? Verdade, mas tem pessoas que têm coragem de fazer isso. Porque são viciadas e precisam de dinheiro. E aí vão lá, contratam um viciado na rua, pagam pra ele 200 conto, botam ele pra ficar lá na igreja se contorcendo. Até aquela voz que fazem dizendo que estão endemoniados. Eu sei fazer aquela voz. Você quer que eu faça? Eu estou sofrendo. Eu sei fazer, tá vendo? Isso é uma técnica, pessoal. Ele tá endemoniado sim, ele tá fazendo a voz de demônio. Ei, essa voz aqui essa voz. É uma técnica, isso aqui é uma técnica. O nome dessa técnica é gutural, é uma técnica do rock. Os cantores de rock usam essa técnica pra cantar, tá bom? É um horror, né, irmã? É um horror, mas infelizmente é a verdade, tá bom? Sangue de Jesus tem poder. Não faz, não, mas tem que fazer para as pessoas verem que não é algo... Não, é endemoniado sim, irmão. Eu ouvi ele falar na voz de demônio. Essa é a voz de demônio que vocês falam? Pessoal, a intenção aqui é pregar luz, pessoal, é verdade, tá bom? Não estamos duvidando do poder de Deus, estamos duvidando do homem. E cada dia mais o homem está ganhando força, usando o nome de Deus. Tá bom? Você não pode generalizar. Eu não estou generalizando, Manuel. Eu estou falando dessas curas ensaiadas que saem na televisão, essas expulsão de demônio que saem na televisão, né? Que o cara fala pro demônio amarrar a mão para trás, o demônio dá um passo para trás, o demônio fica de joelho, fica brincando com o demônio. Toda vez que eu vi Jesus na Bíblia expulsando demônio, Jesus chegava, sai, vai-te embora, né? Jesus não parava para ficar conversando e batendo um papo, não. Hoje em dia você vê gente até jogando bola com demônio, expulsando demônio na metralhadora, tudo isso filmado, para expor para a população o poder do suposto pregador e apóstolo. Eu não estou falando que não exista pessoas endemoniadas, eu não estou falando que pessoas não são demoniadas. Estou falando sobre essas coisas que saem na televisão. As pessoas falando com essa voz. Estou explicando para as pessoas para acreditar que nem tudo é o diabo, tá? Que algumas coisas são armações. Elas não têm coragem de fazer isso porque tem medo de pecar contra Deus, mas tem pessoas que são viciadas e se beneficiam com isso. Tá bom? É disso que eu tô falando. Não tô falando de expulsão de demônio numa igrejinha que realmente ama a Deus, não. Tô falando dessas expulsões que são filmadas, gravadas e colocadas na televisão. Ensaiadas, né? Amarra a mão pra trás, dá um passo pra trás, demônio. Fala meu nome, demônio. Demônio, hein? É disso que eu tô falando. E com relação a esse tipo de coisa, eu generalizo. Eu não estou falando que não existe cura, que não existe milagre, que não existe expulsão. Estou falando sobre essas armações que a gente vê.
Então, assim, você quer um milagre, você não precisa ir naquele pastor santo, não. Tá bom? É isso que Jesus quis ensinar. Ele falou, mas vocês, até quando eu vou estar com vocês, pessoal? Até quando eu vou estar no meio de vocês, né? Pessoas de pouca fé. Jesus não falou isso? Nós vemos a mesma coisa nos dias de hoje. Jesus Cristo ensinou como conseguir qualquer coisa, pedindo para Deus. E as pessoas insistem em pedir para os homens. Eu era inocente, acreditava nessas coisas da televisão. Que bom que você não acredita mais. Gostaram da voz do gutural? Se vocês quiserem, pesquisam no Google depois. Gutural. Pode pesquisar gutural. Não é demônio não, pessoal. É uma técnica mesmo, vocal. Você fala com diafragma, né? Nem a garganta não força. Por que eu fiz isso? Foi pra me amostrar aqui? Foi pra fingir que tô endemoniado? Não. Foi pra que vocês percebam, né? Ah, mas é demônio sim, irmão. Eu vi lá na televisão, ele falava igual demônio. Falava desse jeito que eu falei? É isso. Quando o pastor não fala cura é porque a pessoa não tem fé. É verdade. Né? É engraçado isso. Malaquias era quem na Bíblia? Malaquias era um profeta naquela época. Eu tô numa tristeza absurda, pessoal. Toda vez que eu fazia live aqui, eu ganhava no mínimo uns 500 seguidores por live. Agora eu não ganho mais tanto. Olha, Garota Aranha. Obrigado, Garota Aranha. Caraca, é Spider-Girl mesmo. Profeta, porque as pessoas não gostam quando fala a verdade. Se queima logo, pega logo. Porque é igual a Jesus Cristo, né, brother? Jesus Cristo, ele veio e ele falava acerca do céu, do reino de Deus. E o que foi que fizeram com Jesus? Tacaram Jesus na cruz. Não foi? Não mataram Jesus? Jesus só pregou a verdade e mataram Jesus. Mataram quem falou a mentira? Não mataram. Por quê? Porque o povo gosta de ser enganado. Entendeu? Então você fala a verdade, você é odiado. Você fala a mentira, você é amado. Jesus Cristo falou: vocês não gostam de mim porque eu testifico acerca do Pai. Se eu falasse de mim próprio, vocês me amariam, né? E hoje em dia a gente vê a mesma coisa. Chega alguém, pega a Bíblia na mão, mostra o que está na Bíblia, prega da palavra de Deus, o que está escrito, as pessoas atacam. Ah, é seu nóia, é seu mendigo, quem é tu? Tá falando mal de igreja, papapá. Chega outra pessoa, pega a Bíblia na mão, bota uma gravatinha, um terninho aqui. Deus falou que vai te dar isso. Deus falou que vai te dar aquilo. Deus falou que vai te abençoar. Deus falou que vai botar dinheiro na tua conta. O povo, glória a Deus. Irmão, eu tenho poder de cura, eu sou... Oh, glória a Deus. É assim que o povo é, entendeu? Todo aquele que fala de si próprio, o povo ama. O povo levanta. Eu tenho autoridade. Eu isso, eu aquilo. O povo, oh, glória. Eu oro, expulso demônio, eu tiro isso, eu curo, glória. Aí quando fala, Deus está falando, pessoal, Deus diz, está na Bíblia. O povo não gosta. O pecado de Israel era a idolatria. Hoje, qual é o maior pecado da igreja? Da igreja? Não, brother, eu não quero falar sobre o pecado da igreja, não, brother. A representação de igrejas que eu estou dando aqui são igrejas que enganam as pessoas. Tá? Eu não estou falando de todas as igrejas do mundo, não. Tem muita igreja boa, tem muita igreja que faz a vontade de Deus. Eu tô falando sobre essas coisas que vocês veem na televisão. Esses milagres, essas campanhas aí que fazem todo tempo, que você tem que dar uma graninha aí pra ser salvo. É a campanha de adoração, R$150, 3 dias. É o culto dos milagres. Venha pra campanha dos 7 mergulhos de Naamã. 7 dias com 7 ofertas. É disso que eu tô falando. Ah, o pecado do povo nos dias de hoje. Cara, o pecado mais difícil de resistir nos dias de hoje é a prostituição. Essa é a verdade. Jesus falava a verdade sim, não falava mal. Não falava mal de ninguém. A verdade por si só se sobressai. Jesus não falava mal de ninguém não, brother. Eu não sei qual é o teu intuito de defender tanto esse povo hoje aqui na Bíblia, né? Na live. Né? Mas enfim. Jesus falava mal sim. Você quer que eu diga de quem que Jesus falava mal? Você quer?
Não tem essa de que Jesus não falava mal de ninguém, não. Jesus falava mal sim. Jesus falava mal dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Jesus falava, olha, tudo que os fariseus pedir para vocês fazer, façam, mas não façam o que eles fazem. Porque esse povo aí, eles nem entram no céu, nem abrem a porta para ninguém entrar. Jesus falava mal desses três tipos de gente, fariseu, saduceu e escriba. E você sabe quem eram esses três tipos de gente naquela época? Eram os líderes religiosos, que seguiam a doutrina de Moisés. Jesus falava mal sim deles, tá bom? Se você acha que Jesus nunca falou mal de ninguém, você no mínimo não leu a Bíblia direito. Temos que ir na igreja? Sim, tem que ir na igreja. O problema do povo é que quando você fala mal dessas atitudes erradas que acontecem dentro de alguns lugares que se dizem templo de Deus, o povo acha que representa toda a igreja. Se você é um pastor e você se sente ofendido com o que eu estou dizendo, então você faz isso. E tem que se sentir ofendido mesmo. Agora, se você não faz isso, você mesmo vai concordar comigo. Entendeu? Ah, eu sou um pastor de igreja, eu concordo com esse cara. Por quê? Porque não estou falando de igreja. Esse tipo de gente não representa os cristãos. Esse tipo de gente não representa a igreja de Deus. É o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo falar para vocês abrir os olhos com esse tipo de gente, com esse tipo de coisa, tá? Se você se incomoda com o que eu estou dizendo, então provavelmente você participa disso, você gosta disso. Se você não concorda com isso, então você também vai me apoiar, você vai concordar, né? Não adianta não, cara. Você tenta falar uma coisa, o povo ele defende, né? É incrível. Você tá falando uma coisa que era pra todo mundo estar concordando com o que eu tô dizendo. Mas tem gente arrumando meio termos pra defender essas práticas. Ah, não pode generalizar, não pode ser assim. Você tá explicando, tá dizendo, e as pessoas ficam aberrando pra justificar essas práticas. Eu concordo com você em boa parte, só não gosto quando você generaliza. Tem muito trabalho bom. Mas quem é que tá generalizando aqui, meu jovem? Só você que tá vendo generalização, porque eu tô explicando todo o tempo. Estou falando sobre essas curas gravadas que mostram na televisão, né? Que eu tenho certeza que são falsas. Eu não estou falando das curas que acontecem, porque existe cura ainda no nosso meio. Estou falando dessas expulsões de demônios que saem na televisão também, que eles fazem para convencer as pessoas. Bota até o demônio para andar para trás, se quiser. Não estou falando sobre todas as curas de demônio. Eu estou falando faz a hora, sem generalizar nada. Você está falando em generalização quando não existe generalização. Você que está falando de generalização. Estou explicando o tempo todo e você insistindo com esse negócio de generalização. Ou você tá dando uma de surdo, ou você tá fazendo isso só pra provocar mesmo, que não tem condição.
Estamos chegando nos últimos dias de matrículas no curso que transforma profissionais para o mercado de trabalho. Só na Infovest você faz 12 cursos de informática básica e empresarial em apenas 6 meses. Temos também os cursos de informática avançada, operador de caixa, assistente administrativo, design gráfico, atendente de farmácia e o curso de Excel. Enfim, continuamos, né? Eu já vi que isso não vai dar em nada. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu, né? Não é à toa que Jesus Cristo falava, quem tem ouvidos ouça, né? Todo mundo tem ouvido. Jesus fala, quem tem ouvidos ouça. Ele alertava, vocês têm ouvido, usa o ouvido bem. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja de hoje é similar à igreja do primeiro século? Não. Ah, mas eles vendiam tudo que tinham e repartiam. Por que que é errado hoje em dia você vender algo e dar para a congregação? Porque não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Vamos lá de novo. Os apóstolos aceitavam de bom grado que as pessoas vendessem suas coisas e repartiam entre toda a congregação. Todos se alimentavam de igual modo. Ou seja, o próprio apóstolo vivia de maneira igual. Se um ia comer um pão, o apóstolo também comia o mesmo pão. Se uma galerinha dormia numa tenda, o apóstolo também dormia na tenda. Se todo mundo dormia à luz da lua, o apóstolo estava junto dormindo à luz da lua. E ser igual é você se comportar da mesma forma. O incentivo da igreja do primeiro século para o repartir do pão, para a venda das coisas, era que todo mundo pudesse viver de maneira igual, né? Esse conceito hoje enfim, não tem como ser apregoado. Então, se você está num lugar que lhe incentiva, ó, de novo, não vou generalizar. Se você está num lugar que lhe incentiva a vender um carro para a obra do Senhor, usando essa palavra aqui, de vender e o repartir do pão, é antibíblico. Ah, mas por que? Tu acabou de ler aqui na palavra que as pessoas vendiam seus terrenos e repartiam. Antibíblico. Pessoal, observa o que as pessoas faziam. Elas repartiam pão com todos. Todos viviam da maneira igual. Se você está no lugar que a pessoa que te influencia a vender a moto vive melhor do que você, logo ela não está pregando a palavra verdadeira. Se você está no lugar que a pessoa que te influencia a vender o terreno vive melhor do que você, logo ela também não está pregando a palavra verdadeira. Tá bom? É uma mentira. Ler um texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, todo o contexto aqui é as pessoas de bom grado, sem o apóstolo pedir, vendiam os seus bens e repartiam com todas as pessoas que ali estavam. Entendeu? Todas as pessoas que ali e viviam de maneira igual, todos. Até mesmo os apóstolos. Ninguém recebia destaque. Logo, pois, aquele que te incentiva a vender uma casa e tem uma casa para morar é um mentiroso. Aquele que te incentiva a vender um carro e anda de carro é um mentiroso. Aquele que te incentiva a vender o botijão de gás para fazer qualquer coisa, para ir pro lugar lá onde você tá indo, e a pessoa tá comendo em casa porque o gás tá no 12, é um mentiroso, tá bom? Entendam isso, pessoal. Entendam isso.
Tá ok? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A hora da oração era nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se colocava à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e ao João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui é uma representação da autoridade do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Esse homem não queria ser curado. Por quê? Porque ele tinha desistido de buscar a cura. Mas para Deus nada é impossível. Então, assim, quando Jesus Cristo fala que antes que vocês peçam, o Pai Celestial já sabe o que vocês querem, é essa representação aqui. O aleijado, ele não pediu para ser curado, porque ele já tinha perdido as esperanças de alcançar uma cura. Ele já não acreditava mais que andaria um dia. Ele só queria um dinheiro para se alimentar. Porque às vezes a gente se conforma com a situação que a gente vive no momento, porque a cura ou o milagre se torna impossível. Às vezes você se conforma com aquela posição que você está, ou com a situação que você vive no momento, porque tudo parece impossível, né? E aqui está uma representação que você pode até desistir, você pode até se conformar, mas se Deus quiser te dar, Ele te dá, porque Ele sabe que você quer. Essa é a verdade. Deus sabia que esse homem queria uma cura, mas o próprio homem já não acreditava mais. O homem queria a cura, mas não acreditava mais que a cura era possível. Então aqui chega os discípulos, né? Pedro, os apóstolos, e aí ele fala: ó, eu não tenho ouro nem prata. Por quê? Porque aquele homem não queria ouro e prata, aquele homem queria ser curado. O ouro e prata era para ele sobreviver, porque ele não conseguia andar para trabalhar. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Com certeza o homem queria levantar e andar. Ele só não ia pedir porque ele não acreditava mais que era possível. Então, assim, não importa, né, o quanto você se sinta desesperançoso. Não importa se você se acomodou. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Meu Deus, Manuel, você tem que escutar, cara. Ele não desistiu de ser curado. Ele não acreditava mais por causa das circunstâncias. E o que foi que eu falei, brother? Pelo amor de Deus, cara. Você quer subir, Emanuel? Você quer subir na live? Você quer pregar no meu lugar? Você quer? Se você quiser, eu lhe levanto aqui na live, tá bom? Eu vou ter todo o prazer de lhe levantar na live. Tá bom? Não gosto de te ouvir, sinceramente. Pois se você não gosta de me ouvir, brother... Ah, você falou não, gosto de te ouvir ou não gosto de te ouvir. Faltou uma vírgula. Eu não sei se você falou que não gosta de me ouvir ou que você gosta de me ouvir, né? Que tá, não, gosto de te ouvir. Eu acho que ele quis falar, não, gosto de te ouvir. Ele só não colocou uma vírgula. E aí vocês estão entendendo errado. Olha, falou gosto de te ouvir, viu? É necessário a gente entender, tá vendo? Vocês já iam atacar o cara sem motivo, né? Mas enfim, foi isso que eu entendi. Ele falou que não, gosto de te ouvir. Não, gosto de te ouvir. Entendeu? Amigo, dá pra tirar um salário fazendo live? Dá não, brother. Na verdade, não dá pra ganhar nada no TikTok fazendo live, brother.
O TikTok não paga por live e os presentes que a gente recebe, o TikTok ainda pega 75%. Então, se alguém me mandar R$100 de presente, eu ganho 25, tá? A verdade tem que ser dita. Entendeu? Então, assim, se alguém quiser ajudar com alguma coisa, pode me chamar no Instagram ou pode ir no link da minha biografia e participar de uma campanha que eu fiz, uma vaquinha para comprar uma casa, tá? Não veja isso como uma troca, mas realmente eu preciso de uma casa. Lá no link da biografia tá explicando o motivo, tá? É, 75%, seja bem-vindo. Então vamos lá continuar. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu... Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhar disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que de vós dentre o homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que vós fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus primeiro, o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. O mais interessante aqui é que a representação aqui de Pedro e João é que quando Pedro e João ele entra dentro do templo, chamado Formosa, aquelas pessoas que estavam dentro do templo, a primeira atitude delas é o quê? Adorar Pedro e João, né? Olha só como é que é o coração do povo. O povo não queria adorar Jesus Cristo. O povo não queria acreditar que Jesus Cristo fazia milagres. Mas, por incrível que pareça, o povo queria adorar Pedro e o povo queria adorar João. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Cara, você se expressa muito bem, mas vamos trabalhar, amigo. Pois é, Nelson, um trabalho eu tenho que fazer agora, tá bom? Que é anunciar essa palavra, tá? Uma coisa por vez.
O apóstolo Pedro e o apóstolo João entram dentro do templo, eles acabaram de fazer um milagre e o povo corre em direção a eles e adoram eles, né? E ficam querendo adorá-los. E aí Pedro explica, olha, nós estamos fazendo isso por intermédio de Jesus Cristo, que vocês mataram. Isso vai causar revolta no povo. Isso vai causar revolta no povo, por quê? Porque sempre, pessoal, que você diz para alguém uma verdade, a pessoa se ofende, né? A verdade é para libertar e não para ofender. As pessoas querem adorar Pedro. Pedro poderia só falar, não adorem a mim, adorem Jesus. Mas Pedro tem que falar a verdade. E Pedro fala, ó, Jesus Cristo foi pregado por Moisés. Ele foi pregado também por todos os outros profetas e anunciado. Todo aquele que não acreditasse nele seria extirpado, tirado do meio do povo, entendeu? Morto. E é um fato, todo aquele que não crê em Jesus e não tem Jesus como Salvador, não terá direito à nova vida. E aí Pedro continua falando sobre essas coisas para apontar que o povo errou. Mas Pedro não está apontando que o povo errou para condenar o povo. Pedro está falando para que o povo se convença que pecou por ignorância e se convertam. Da mesma maneira que aconteceu a conversão de Pentecostes, né? Pedro está falando para o povo, vocês mataram Jesus e o povo se arrepende. E aqui era para acontecer dessa mesma maneira, mas as pessoas se ofendem com o discurso de Pedro. Da mesma maneira como as pessoas se ofendem nos dias de hoje. Você fala que algo é errado, que as pessoas estão fazendo da maneira errada, em vez das pessoas reconhecerem o erro, elas atacam. O ser humano, ele cria um sistema de defesa que ele fica apto a ouvir só coisas que é boa, né? Se você não gostar de ouvir, você ataca. Se a palavra for boa ao seu coração, você dá glória a Deus. Mas se a palavra lhe acusar, você ataca. Não é verdade? A gente vê muito isso. Em qualquer discurso, você está conversando com a pessoa, você aponta um defeito que ela tem e ela fica com raiva de você. Você aponta segundo a Bíblia, claro, né? Entendeu? E aqui a gente vê a mesma coisa. Essas pessoas estão amando Pedro e João. Elas querem adorar Pedro e João. Ela é Pedro, João, eita, vocês que curaram esse cara. Aí Pedro vai expor na cara delas. Pedro vai expor um erro. Vocês cometeram um erro. Vocês pecaram. Vocês condenaram Jesus Cristo. Nós estamos fazendo isso por causa de Jesus. Foi Jesus que nos deu autoridade. Mas a gente sabe que vocês pecaram na ignorância. O povo tem duas escolhas aqui: se arrepender ou atacar. E o povo escolhe atacar. A população sempre é assim. Você aponta um defeito e eles atacam, né? Você fala assim, irmãos, é errado adulterar. Ai, você é santo? Né? Você é perfeito agora. Tu não peca não, né? Entendeu? Irmão, é errado matar. Ei, quem tu é, cara, pra falar uma coisa dessa? Pessoal, na Bíblia tá escrito isso. Ai, tu pratica tudo isso? Entendeu? Então, assim, a intenção é convencer a mudança pro bem e não pro mal. Mas as pessoas se ofendem, né? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois era já tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizeram estas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que estes estão diante de nós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém, e manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Eu vou desligar a live agora, eu vou lavar umas vasilhas. Por que os discípulos de Jesus Cristo e Jesus Cristo eram perseguidos? Porque eles ameaçavam o poder da época. É verdade. Você percebe que Jesus não estava nem aí para César. Jesus fala assim, ó, eu não estou nem para César. Dê a César o que é de César. Mas o povo porque tinha paranoia de que Jesus queria tomar o trono de César, ou que Jesus queria dominar sobre eles, ou que Jesus queria tomar as posições dos fariseus, dos saduceus ou dos escribas, né? E aqui a gente vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João fazendo um milagre, uma coisa boa, e o Sinédrio começa a ficar preocupado. Por quê? Porque estão dando mais atenção para eles. Ó, o povo está prestando mais atenção em Pedro e em João. Entendeu? Então, pessoal, entendam isso. Sempre que alguém se destaca, recebe pedrada e paulada, né? É incrível isso, incrível, porque, olha só, os fariseus, eles pregavam sobre Moisés e sobre o reino de Deus. Os saduceus pregavam sobre Moisés, não acreditavam na ressurreição dos mortos, mas ainda assim acreditavam em Deus. Então, entendam só, isso se repete nos dias de hoje, ainda se repete nos dias de hoje, né? Deus usa uma pessoa como eu ou como você. Aí nós estamos pregando a palavra de Deus. Mas isso ofende outras pessoas que também pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque você está ganhando destaque. É simples. Não tem nada a ver com falar certo ou falar errado. É só porque você está ganhando destaque. O destaque incomoda. Entendeu? As pessoas acham que você está fazendo isso porque você quer alguma coisa, alguma posição e tudo mais. Eu particularmente quero chegar em 200 mil seguidores, né? Aqui no TikTok. Da mesma maneira como eu quis chegar em 20 mil, cheguei. Eu quis chegar em 50 mil, cheguei em 100. Agora eu quero chegar em 200 mil. Mas com esforço, com luta, praticando o que eu considero certo. Eu não quero pregar outra coisa aqui que não seja o nome de Cristo, né? Quero brincar também com o povo, falar sobre outras coisas e tal, mas o foco sempre vai ser esse, entendeu? Mas tem pessoas que vão se incomodar. Pessoas que falam que pregam o mesmo evangelho, pessoas que falam que amam o mesmo Deus, vão se incomodar. Da mesma maneira como se incomodavam naquele tempo. Eu não estou me colocando, me comparando com esses homens. Com Pedro, com João. Eu só estou falando o que acontece. Sempre que você está ganhando destaque, alguém que quer falar a mesma coisa que você fala começa a se incomodar. Por quê? Porque acha que você não é digno, né? Acha que você não é digno. Vai jogar o imã lá no rio? Vou, brother. Entendeu? Então eu espero assim que Deus levante mais pessoas que falem da palavra de Deus, porque é cansativo. Às vezes eu abro live e a pessoa já fala, vai falar de Deus? É cansativo. É muito cansativo. É verdade, isso cansa muito. Você sente que você tem a sua alma sugada pelas pessoas. Eu me sinto muito pesado às vezes. Eu me sinto muito... enfim, às vezes eu me sinto anêmico. Essa é a verdade. Às vezes eu me sinto anêmico. Eu como bem, né? Eu sou descansado e eu me sinto anêmico. Você se sente sugado, né? Toda vez que você abre, você já tem aquela responsabilidade. Vai falar de Deus? E às vezes você quer conversar sobre outra coisa e a pessoa... Vai falar de Deus? Vai falar de Deus? Você se sente sugado. Mas tem pessoas que olham pra você, veem você fazendo isso e pensam que é a coisa mais simples do mundo. Qualquer um pode falar, qualquer um pode... Verdade, qualquer um pode falar, mas é difícil aguentar as pressões. E as pressões vêm, né? Eu, particularmente, quero
que mais pessoas se levantem e falem sobre Deus. Essa é a minha vontade. Eu não quero ser nem melhor, nem pior que ninguém. E eu não quero ofender a igreja de ninguém. Eu não tenho a intenção de ofender nem maçom, nem satanista, nem nada. Só que o que eu acho que não é certo, biblicamente, eu vou expor, eu vou dizer, né? Da mesma maneira como eu já elogiei Testemunho de Jeová, já elogiei Católica, já elogiei Assembleia, já elogiei Adventista, já elogiei todas as igrejas. Mas eu também já critiquei algumas atitudes que eu não considero certas. Entendeu? E isso não é para escandalizar, pessoal. Isso é para que haja mudança. Nós não somos perfeitos, mas é necessário que um levante o outro, porque o caminho é difícil e é demorado. Então, assim, quanto mais você desejar o bem para a pessoa, mais o bem vem para você. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, se você é um pregador da palavra de Deus e você sente que você tem autoridade para discursar usando a Bíblia, torça pelaquela pessoa que já está ganhando destaque. Por quê? Porque se você querer derrubar essa pessoa, ver ela cair, ai, minha vontade é que esse cara caia, minha vontade é... Quando for você, vai ter outras pessoas desejando a mesma coisa. Entendeu? Amar o próximo como a ti mesmo é justamente para te proteger dessas coisas. Quanto mais você deseja o mal para alguém, mais alguém vai te desejar o mal. É simples, né? Tudo aqui é lei da semeadura, muito bem, Nilton. Tudo aquilo que você planta, você colhe, não é verdade? Então eu desejo que todos se levantem e falem sobre Deus. Eu desejo que cada pessoa, que fale até mais bonito do que eu falo. Eu não estudei sobre o livro de Atos. Eu só comecei a expor opiniões bíblicas, né? Na verdade, eu mais li do que expliquei alguma coisa. Entendeu? Mas tem muita gente aí que é instruída na palavra, que é teólogo. E eu quero que vocês cresçam, que vocês bombem, né? Tem satanistas aqui no TikTok com live que dá 2.000 pessoas. Eu quero que vocês façam lives que dê 5.000. É o meu desejo. Porque a batalha não é contra mim, nem contra você. A batalha é contra as potestades e os principados do inferno. Eu vejo o Vic Vanilla, ele abre uma live, 1.200 pessoas assistindo ele, e ele incentivando as pessoas só a fazer tudo que não presta, né? Tudo que é errado. E o que você fala sobre relacionamento monoteísta, monogâmico, uma pessoa com a outra? Isso é besteira, você tem que amar quem você quiser, tem que se relacionar com quem você quer. O que você acha sobre adoração, outras coisas? Isso é besteira, você pode... Entendeu? Tudo é permitido na live daquele cara. Então, todo dia, 1.200 pessoas instantaneamente, 1.200 pessoas que eu falo, quando ele acaba a live, deve ter passado umas 200.000 pessoas pela live dele. Todos os dias, esse número de pessoas estão sendo influenciadas para o mal. Você tá entendendo? É uma responsabilidade muito grande que as pessoas que anunciam o evangelho têm com a palavra de Deus. Todos os dias tem pessoas influenciando pessoas para o mal. Entendeu? Então se levante e influencie as pessoas para o bem. Sacou? Não gosta da minha live? Saia. Ok. Só que o que eu tô falando aqui não é para prejudicar as pessoas. Entendeu? O que eu tô falando aqui é pro bem das pessoas. Eu tô falando da Bíblia. Para que as pessoas mudem suas atitudes e se tornem pessoas melhores. 209 pessoas tá na live, né? São 200 pessoas influenciadas para o bem nesse momento. E isso é uma coisa boa, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então por que tantos cristãos entram na live para dizer que eu tô errado, ou que não concorda, ou que não sei o que mais lá? Por que tantas pessoas religiosas se levantam contra as pessoas religiosas? Cara, eu nunca entendi isso na minha vida. Eu queria entender. Às vezes eu sinto uma agonia quando eu vou abrir live, porque eu tenho que ver esse tipo de gente. Eu tenho que ver os próprios cristãos. Eu sinto muito de falar isso pra vocês. Eu tenho que receber na minha live pessoas que dizem que são pastoras, pessoas que dizem que são padres, que são líderes religiosos. Às vezes me dá uma agonia na minha alma só de abrir live, porque eu tenho que ler o comentário dessas pessoas. Eu tenho que ver essas pessoas na minha live. Vocês sabiam disso? Mas Jesus ensinou a amar todas as pessoas. Eu sempre falei, eu tô mais para João Batista do que para Jesus, né? Eu não sou muito tolerante. Eu sinto muito dizer isso, mas a pessoa tem que ser sincera. Porque é uma coisa agoniante, cara. É uma coisa assim que sufoca, né? É uma coisa que sufoca. A pessoa tá lá, diz que é pastor, diz que é isso, e vai entrar para querer ser melhor que você, mais inteligente. Meu amigo, se eu estiver falando uma coisa e você acha que é mais inteligente,
Suba na live e fale. Expresse sua opinião. Aqui é democracia. Tá bom? Ok. Tô nem aí. Pode subir, fala à vontade, prega. Vai ser até melhor pra mim, que eu vou ficar descansado aqui. E você até ganha um seguidorzinho aí, que as pessoas vão ver. Nossa, esse cara prega melhor que o profeta do bem mesmo. Né? E assim a gente sempre vê isso. Esse tipo de coisa, querendo mudar o foco, expondo os pensamentos. Que é assim, que tu falou errado. Que é assim, que é assim, que é assim. Né? Querendo fazer um debate, uma discussão e não sei o que mais lá. E eu nunca vi um satanista na minha live me encher o saco. Nunca vi um satanista na minha live me encher o saco. Nunca vi um ateu me encher o saco na minha live. Ó, me perdoe por estar falando isso. Eu não tô estressado, só tô dando um ponto de vista. Eu nunca vi um satanista entrar na minha live e encher o saco. Teve um satanista que falou pra mim, mano, me desbloqueia lá. Eu gosto muito de ver tuas lives. Eu não sei nem porque que eu bloqueei ele num dia, né? Enfim. Todo tempo me acompanhando, manda presente na live e tudo mais. Não acredita em Deus. O cara não acredita em Deus. Ele falou, eu tento acreditar, mas eu não acredito, mas eu gosto de te ouvir falar. E ele nunca falou pra mim uma besteira. E aí vem sempre uma pessoa que diz que é cristão, que diz que é de Deus, e começa a atacar. Cara, vocês já perceberam que, assim, não todos, pessoal, a gente não vai generalizar, mas vocês já perceberam que dá a impressão de que as pessoas que ocupam uma posição cristã importante, elas odeiam outras pessoas que ocupam outra posição que elas acham que é mais importante que a delas, né? Não, eu tô calmo, brother. É porque as pessoas têm que ouvir isso, né? É porque o cristão, a pessoa que diz que é cristão, vocês estão carregando o nome de Deus, cara, né? Eu nunca nem falei de que igreja eu sou, mas vocês estão carregando o nome de Deus. Vocês já prestaram atenção que vocês carregam o nome de Deus? Que se vocês atacam outra pessoa que está falando da Bíblia porque vocês se acham melhores, vocês estão carregando o nome de Deus com vocês estão derrubando o nome de Deus com vocês. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês já prestaram atenção no exemplo que vocês estão dando? Né? Existem pessoas na live aqui que nem gostam de pisar em igreja. E aí entra uma pessoa que diz que é pastor e age dessa maneira. Vocês já perceberam que vocês afastam mais ainda essas pessoas da igreja? Vocês já perceberam que não é por causa de mim, é por causa de vocês que essas pessoas não vão para a igreja? Né? Porque eu não estou pregando contra a igreja, eu estou falando sobre a Bíblia, o que eu considero certo ou não, sendo na igreja ou no mundo. Mas vocês já perceberam que o testemunho ou o exemplo que vocês dão afastam essas pessoas? Vocês que carregam o nome de pastor ou de padre ou de qualquer coisa, que estão na gravatinha bonitinha, que se acham mais inteligentes, toda vez que vocês fazem um discurso contrário, expõem uma opinião de ódio ou algo do tipo, né? Não uma opinião verdadeira, que eu escuto todo mundo, inclusive eu já subi pastores aqui. São vocês que afastam essas pessoas da igreja, vocês já perceberam que é por causa de pessoas como vocês que elas não estão indo? Não é por causa de pessoas como eu. Eu tenho certeza disso, entendeu? Então assim, analise melhor, né? Observe melhor. Não, cara, o que você tá fazendo é legal, tá na Bíblia mesmo. Eu posso subir para falar uma palavra, eu tenho prazer de vocês subir aqui. Aí fica todo tempo querendo ver uma falha, um defeito, não sei o que mais lá. Eu todo tempo, tu errou nisso aí, tu errou nisso aqui. Isso é atitude de fariseu, brother, né? Vou falar porque que é atitude de fariseu. Mesmo que eu cometa uma falha, né? Quando eu cometo falha, eu sei admitir, eu não sei todas as coisas. Mas eu vou falar como é a atitude de fariseu. Jesus Cristo falou assim, ó: aquele que testemunha acerca de si próprio é um mentiroso. Aí mais tarde tá Jesus assim, ó: eu sou o filho de Deus. Aí chega os fariseus: mas tu falou que o que testemunha de si próprio é um mentiroso e tu fala que é o filho de Deus? Aí Jesus: mas quando eu testemunho, Deus testemunha comigo. Logo, pois, não sou eu só, mas é dois. Porque o próprio Deus testemunha comigo. Se vocês não quiserem acreditar no meu testemunho, vocês vão de João Batista. Porque João Batista também testemunha de mim. Entendeu? Mas os fariseus eram desse jeito. Eles ficavam perto de Jesus, no discurso de Jesus, esperando. Uma hora ele erra, uma hora ele comete uma falha. Do mesmo jeito como tem gente que entra aqui, parece que não escuta. Fica só... mas você falou isso. Pelo amor de Deus. Eu não estou de falar, mas eu vejo sua live todos os dias. Valeu, Carlos. Então é isso, brother. Nossa briga não tem que ser contra quem prega a palavra, não. Nossa briga tem que ser contra as mentiras e a enganação. Quando eu falo sobre essas coisas,
que sai na televisão aí é uma opinião bíblica que eu tô dando. Eu não concordo com isso por causa da Bíblia, porque a Bíblia não concorda. Isso não é expondo um ódio que eu sinto da pessoa ou do programa de televisão, não, tá bom? Quando eu falo que eu não concordo com incentivar as pessoas a vender seus bens materiais, isso é uma coisa da Bíblia também. Isso aí não tem nada a ver com minha opinião, não, porque eu não gosto do cara. Pra mim, tanto faz. Tanto faz esses líderes religiosos do Brasil. Eu não tô nem aí pra eles, né? Mas quando eu exponho uma opinião, é bíblica. Eu não concordo porque a Bíblia mesmo não concorda com isso. Falou, pessoal! Fazer uma oraçãozinha rápida aqui, né? Depois eu vou lavar vazia, claro. Senhor, somente Tu és santo, maravilhoso e digno. Tu sabes de todas as coisas e nenhuma coisa está oculta aos Teus olhos, Senhor. Tu fez todo este mundo, Senhor, e todo o universo e todas as coisas que existem. Eu te peço que escute a oração dos Teus filhos de maneira individual e veja os seus problemas, Senhor, as situações. E haja, Senhor, conforme a Tua vontade na vida de cada um. Que ensine Teus filhos a prática das obras boas e da obediência. E que ensine eles num caminho de justiça para que vivam mais tempo. Abra, Senhor, os nossos olhos para que enxergamos a mentira no nosso meio, mesmo quando ela esteja sendo passada como verdade. E, acima de tudo, traz, Senhor, à luz os conhecimentos para que não perecemos antes do tempo por falta dele. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Faça, Senhor, a nossa vontade, a vontade do nosso coração. Mas, acima de tudo, faça-se a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa. Amém. Quem puder, pessoal, e quiser dar uma passada no link da minha biografia, tá bom? Salve, Alexandre, valeu. Eu vou abrir uma live daqui a pouco, mas é lavando vazia e tal. As lives é só pra dar engajamento aqui no TikTok, para os meus vídeos serem mais vistos. Apesar de que não tá funcionando muito bem esses dias. Não sei o que foi que aconteceu com o TikTok, tá limitando tudo. E é por isso que eu vou abrir uma live aqui. Mas só que a gente vai conversar, o que vocês quiserem perguntar, vocês conversam, eu vou lavar umas vazias. A Graciela tá pro curso dela, que ela faz, curso de costura. Que Oxalá te proteja sempre. Eu acho que valeu, né? Não sei o que significa Oxalá, mas acho que é algo bom. Então é isso aí. Já vou abrir uma live, como eu falei, mas é lavando vazio, é outra coisa. O senhor acredita em revelação de sonhos? Sim, eu acredito.